Está na hora. Eixe, é sempre à quarta-feira, aquele momento em que recordamos, vamos ao nosso imaginário, não é? Coletivo, e recordamos momentos felizes. E dançamos assim. É uma coisa que fazíamos na altura Pois também. era. Vocês já percebemos que o Daniel não era tanto, não é? Opa, eu não acompanho, Não é a tua cena? eu via, mas tipo, os meus amigos viam avidamente, eu acompanhava mais com eles para estar por dentro do assunto. Eu mas era não completamente viciado. Eu no também era viciada. Dragon Ball. Eu Dragon deixava Ball, de fazer Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. GT, tudo. GT, pois é, tanto fazer um carro. GT, Dragon Dragon Ball Ball GT, GT, guerreiro, herói, serás sempre. E estamos Ok. aqui com esta conversa porque Henrique faz-se. faz-se. Ai, desculpa, Liga-lhe não o te abri isto. microfone. Fala. Olha, eu também era fã do Também Dragon era. Ball. Mas Vi eras todos, mesmo? vi todos, curiosamente. Mas eras mesmo às tantas, já estavas farto. Era. Não, juro, eu chegava a casa para ver. A Eu sério? gravava e Que depois giro. chegava a casa para ver o mas E episódio. criticavas a tua prestação? Às vezes também, Mas tu vias os episódios enquanto estavas a dobrar, ou como é que isso funciona? Ah, Vimos claro. os episódios enquanto estávamos a dobrar, mas nós dobrávamos separados uns dos outros, porque havia empresas de dobragens em que tu gravas juntos. Nós não gravávamos juntos, éramos separados. E de salientar e destacar que o Dragon Ball, o primeiro, éramos só 5 a gravar. Era eu, Aquelas o personagens Ricardo, todas. o Tossemedo, Fernanda Figueiredo e Cristina Cavalinhos. Só nós os 5 é que gravámos o Dragon Ball. O Dragon Ball Z, aí é que já vem. Porque aí já era o um João fenómeno, Lói, o já Joaquim era- Monchique e eram mais personagens. Então espera, no Dragon Ball, em que eram só o 5, primeiro. quantas personagens é que tu dobravas? Imensas. Às vezes eram só aquelas que Porque, apareciam num repara uma coisa, episódio. nós recebíamos os episódios em lotes de 5. Ou seja, nós nunca sabíamos o que é que estava para a frente. E quando somos contratados para fazer o Dragon Ball, estamos na expectativa de são 5 atores, porque para já parece-nos que isto é uma série que tem 15 personagens. Chegamos ao episódio 50 e já percebemos, já vamos em 27 personagens. Ui. Então aí é que quando chegamos ao Z, aí é que a Novaga, a empresa de dobragens, contrata mais atores, porque era impossível, nós não dávamos vazão. Exato. Era impossível. E o facto de se ter tornado de facto no fenómeno que se tornou, não é? Na altura, influenciou muito a tua vida profissional, ou seja, tu a dada altura provavelmente dedicavas-te bastantes horas do teu dia Opa, ao era Dragon a Ball. tarde toda a gravar Dragon Ball. E depois à noite fazia espetáculo. Curiosamente, à noite, quando fazia espetáculo, havia vezes que eu tinha pessoas no público. Epá, imagina que eu identificavam-me, eu tinha frases. Eu às vezes tinha uma frase num espetáculo e tinha que dizer, por exemplo, à colega, amo-te. E depois havia um silêncio. Epá, e no silêncio ouvia-se Son Goku, porque conheciam o amo-te do Son Goku. Portanto, eu tinha muito isto. E ainda hoje, se for a falar com amigos, estar num supermercado ou alguma coisa e estar a falar, olha, vamos ali. Eu tenho pessoas que vêm atrás de mim e dizem, desculpa estar a incomodar. Ainda Tu és o hoje? Son Goku. Ainda hoje isso acontece, que identificam a voz e pedem o autógrafo. Eu tenho pessoas que me mandam os pops, as figuras pops, que me sim. mandam por correio para assinar, Ai, já com o brutal. envelope para eu depois E tu mandar de assinas? volta. E tu assinas? Assino. Também Estamos quero. aqui a abrir uma caixa de Pandora, porque agora... Portanto, eu tenho esta fase realmente em que sou muito conotado com o Son Goku. E quanto do Son Goku és tu? Ou seja, tu tinhas que mudar muito a tua voz, a Não. tua voz é mesmo assim, não Por é? isso é que acontecia Era a isso, minha por isso é que voz. acontecia isso de as pessoas te reconhecerem, Exato, não é? porque, sabes porquê? Porque disseram assim, o Son Goku é o protagonista e entra muito. Isto foi a diretiva que nos deram. Ou seja, eu disse logo, então o Son Goku eu vou fazer com a minha voz, porque não te esqueças que eu à noite tinha espetáculo e tinha de Não cantar podias à forçar. noite. Portanto, não ia, perdoa a expressão, lixar muito a minha voz. Portanto, eu assumi logo que o Son Goku seria a Por uma minha. questão estratégica. Exatamente. Depois, quando é que se dá o problema? É que depois há o Son Goku pequeno. Que é o Son Gohan. Não, o Son Goku em bebé. Exato. Em que eu Que era percebia, este que estávamos a ouvir. que era o que vocês estavam a ouvir, é que eu já tinha de mudar a voz. Vamos ouvir outra vez. Vamos ouvir. Foi a única coisa que o meu Exato. pobre avô me Son Goku deixou. bebé. Ninguém lhe pode tocar, nem mesmo uma rapariga. Foi a única coisa que o meu pai deixou, ninguém lhe pode tocar. Portanto, tinha de ir para aqui. E depois veio o Son Gohan. Sim, exatamente. E depois veio o Son Gohan. E, ok, Também qual é a eras voz tu. que eu faço para o Son Gohan? Que também era eu. Que era fazer esta voz infantil mais aguda. Ai meu Deus. E depois fiz o Trunks. Pois. O Guerreiro do Futuro. Epá, e depois disto disse, já tenho estes 3, só cheguei a fazer um mau, que eu não me lembro qual era. Há uma legião, que a dada altura, não me lembro se era no GT ou no Z, Eu não que é lembro nada uma da história. legião que vem vários, Sim, exato. em que eu fazia que era lilás, que estava sempre a fazer em... Pois era. Eras tu. Ópera, era não eu. era o Bubu. Era o Não, Bubu. não era o Não era o Bubu. Bubu. Não era o Bubu. Era um destas Um outro, legiões, deste sim. exército Mas que eu sei que havia eu estou a ver dos que Então, mas dos diz-me uma maus. coisa, Henrique. Tu cada vez vinha mais uma personagem. Era mais...
Mais 500 euros. Achas? Como é que isso Não. funcionava? vamos Não falar. aumentava no cachê, não, Não é? vamos falar sobre Não vamos isso. falar sobre Não vamos falar porque as dobragens, infelizmente, é muito mal pago em Portugal. Tu quase que pagas por Mas ir é dobrar. agora, nós agora sabemos que há um movimento até de alguns atores que se têm manifestado nesse Sim, sim. sentido, mas nessa Começa altura nos anos também, 90. nessa altura Começou também. nos anos 90. Repara uma coisa, a RTP era quem melhor pagava as dobragens porque a RTP tinha escalões. Portanto, quem fazia protagonista era o escalão A e ganhava isto. E era isso que ganhavas. Depois tinhas os personagens secundários, que era o escalão B, que ganhavam isto. E depois tinhas o escalão C, que eram os grupos que ganhavam isto. As empresas, quando surge a SIC e a TVI, precisamente mantiveram esses preços. Mantiveram esses preços para haver mercado, para haver competição de mercado e não ser um mercado desleal. Sim. Depois, e a verdade é esta, e eu não digo, isto é o que é, a realidade é o que é, não é por dizer mal ou por dizer bem. Vem o Ediberto Lima para Portugal e o Ediberto Lima abre uma empresa de dobragens e começa a baixar os preços. Porque as televisões, principalmente as privadas, mandam-te as séries para tu dares orçamentos. E mediante o orçamento de X, empresa A, B e C, ele escolhe depois para qual é que quer ir. Como não havia competição, porque os preços eram iguais, as televisões tinham de ir para onde achavam que era melhor fazer. Mas como os preços eram iguais, a qualidade era igual em todos os lugares. Imperava em todos. Quando o Sr. Ediberto Lima vem, começa a descer esses preços. Okay? Estragou o mercado. Baixou a qualidade Porque também. as televisões, como qualquer faria, começa-se a borrifar um bocado para a qualidade, porque a verdade também é essa, começa-se a borrifar para a qualidade e começa a ir para o que é mais barato. E então estas empresas que tinham os preços todos iguais, para começarem a ter trabalho, tiveram que também começar a descer os preços para terem continuidade. E isto acontece com o Dragon Ball. Nós com o Dragon Ball, eu posso te dizer que, eu não vou dizer os valores, porque as pessoas não têm que saber valores, porque quando nós dizemos valores, Sim, as não pessoas interessa. começam Nem isso era é a minha muito, intenção e levantar não é aqui essa a uma- intenção. Aquilo que eu te posso dizer é que 75% foi o que nos disseram desde que entramos Complicado. até Até acabar. sairmos. 75%. E por isso é que a tua carreira é feita de muito mais coisas, não é? Tu já Do fizeste teatro, muita coisa, eu exatamente. vivia sempre no teatro, E nós portanto agora... as dobragens não acrescentaram pão à mesa. Mas é uma coisa que tu gostas de fazer, fazias Adoro. com... És feliz a Adoro. Tu também és fazer, o não é? Olaf. Adoro Temos de e dizer adoro isto. fazer a Disney. Nós temos Adoro. aqui um pequeno pupurri de mashup. trabalhos. Vê lá se consegues identificar todas estas personagens. Foi Vai. a única coisa que o meu exato, pobre avô ok. me deixou. Então, Ninguém lhe pode tocar, nem mesmo uma rapariga. Um dia a nossa amiga Bulma contou-me uma coisa: que se apareciam criaturas horríveis na Terra umas a seguir às outras era Já por és tu minha aqui, causa. já é o teu. Eu estive a pensar e penso que ela tem razão nisso. Em breve o meu filho se tornará um rapaz notável. Não serei o fraco da cadeia. Ramsés, Chamei-te diz. irmão. Ramsés, Podes príncipe. odiar-me assim. É isto que queres. Então serei mais duro. E não interessa o mal que está para vir. Digo e vou cumprir. Nunca deixarei o teu povo ir. Será claro quando for Olá, isso. tudo Querido. Adoro. É que estamos neste bosque escuro. Este estranho fenómeno será a substância a que a mãe chama pó? Dexter. Dexter. O Dexter. Também gosto muito do Dexter. Ainda passa lá em casa, hein? Coisa malvada. Tão bom. Esta última aqui da Branca de Neve. Branca de Neve e os Sete Anões. Por acaso tenho Coisa uma pergunta aqui maravilhosa. sobre a Disney, que é, Diz. muitas vezes a pessoa que dá a voz à personagem não é a que canta nos momentos de Muitas vezes música, não é? Nem no original. Nem no original. Sim, mas no teu caso é porque tu tens essa valência. Era Não, essa a pergunta que eu ia não, fazer, porque não. não é. Não, tu tens que seguir os critérios do original. Ou seja, se no americano são duas pessoas que fazem, portanto, uma pessoa canta e a que outra ser pessoa também aqui. Tem que ser tem igual. que ser igual aqui. Eles não abrem exceções. Que é curioso, porque às vezes até podes ter uma pessoa portuguesa Claro, ou francesa ou claro. espanhola que também Consiga cantar. representa. Não, Ou isso. não. Ah, é sempre ao contrário. É. E depois outra coisa, que é, curiosamente, a Disney também, as pessoas pensam Disney pagam muito bem. Tu agora ficaste a rir. Eu- Não, Eu queria Não, falar deixa eu coisas boas. aproveitar. porque eu acho que Aproveita estas o tempo coisas de têm que ser antena. ditas. Desabafa. Estas coisas são vistas como trabalho e é preciso desmistificar. Claro, claro. Isto claro. também porque existe uma ilusão muito grande de quem faz isto, quem faz aquilo, pode estar rico e tudo isto. É um trabalho. Se é bem pago ou não, não é muito bem pago. A Disney paga bem quando tu tens o star figure. Ou seja, vamos
imaginar uma coisa, que é, imagina que tu tens uma figura muito conhecida norte-americana, que é quem canta o genérico no americano, não é? Sim. Eles fazem o mesmo em Portugal, ou seja, eles vão-te chamar um nome em Portugal, imagina, que te chamam um Hermano José ou um FF, porque na América a figura que canta no genérico é um destaque. Portanto, tu vais buscar um equivalente português e aí, obviamente, que tu pagas porque tu estás-te a servir disso. Quando tu estás inserido na história, só a dobrar a história, a fazer um personagem, não é o teu nome, não é o teu quality name que vais chamar, porque estás diluído na história. Portanto, aí pagam-te o que é. Mas Henrique, normal. nós chamámos-te aqui para falar de coisas felizes desta carreira incrível. Já passámos aqui muito tempo, portanto não temos muito mais tempo. O que é que estás a fazer agora e o que é que tu tens aqui preparado para os próximos tempos? Olha, de momento, como tu sabes, a minha vida sempre se pautou pelo teatro. É o teatro que eu gosto, é no teatro que eu vivo, é o teatro que eu gosto de fazer. Muito no Casino. No auditório do Casino de Estoril, onde já estamos há 10 anos. Vamos estrear agora, em junho, um espetáculo que se chama Eu Quero Voltar, os anos 90, um espetáculo que faz uma retrospectiva sobre os anos 90, mas com uma diferença, é que nenhum dos meus espetáculos de retrospectivas são concertos. Ou seja, nós falamos sobre a história dos anos 90 e é a história dos anos 90 que empela as canções, ou seja, é da história que vêm os hits Tu já fizeste dos anos de 90, que eu já fiz outras isto nos épocas, anos não foi? 80, nos anos 60 e nos anos 70. Muito bom. Que é para os espetáculos terem também este cariz de E educar e sempre nostalgia. sempre com o teu irmão, não é, Henrique? Sempre com o Nuno. Vocês estão-se mesmo muito bem. Sempre. Engraçado. Não há uma escaramuça ou isso? Não há. Nunca se chatearam. A linguagem. Chateamos-nos sempre. Chateamos-nos sempre. Boa, Mas há uma. são pessoas. Vão saber. Mas há uma coisa que eu digo sempre acerca do meu irmão, que é o seguinte, que é muito fácil trabalhar com o Nuno porque eu tenho uma forma muito sui generis de trabalhar e quando tu tens alguém que te percebe e que te entende e que tu não tens que te pôr com muitas palavras porque o Nuno percebe perfeitamente onde eu quero chegar, é muito fácil. E depois tens outra coisa muito fácil com o Nuno e comigo, que é, nós podemos discutir à vontade e é saudável discutirmos porque a única coisa que sabemos que não está em risco é a nossa relação ao espetáculo. Ou seja, nós discutimos e sabemos que estamos a discutir para encontrar Para o que chegar é os dois ao melhor mesmo para o sítio. espetáculo. Exatamente. Mas é E assim que se devia e discutir não sempre, não é? ficamos de trombas um com o outro ou naquela coisa de silêncio, agora não vou falar contigo durante 4 horas, porque se eu não falar contigo durante 4 horas o ensaio não anda. Pois. Portanto, é melhor que Não não dava falemos. jeito, não dava jeito. Portanto, é nesse aspecto que eu digo, é sempre para o bem. As brigas que temos é sempre, É sempre ter noção que é objetivo. sempre para o bem. Chegamos ao fim do nosso tempo. Esse espetáculo anos 90 está... Estreia no dia 14 de junho, está em bem. cena às sextas e aos sábados às 9h30 da noite no auditório do Casino de Estoril. Venham cantar porque há Lindo. karaoke e tudo. tão bom. E atenção, e há concurso. Neste espetáculo há um concurso. Nós adoramos Temos concursos. Bem. Somos um bocadinho competitivos. Venham. Henrique Um bocadinho. Feist, hoje no Eixo aqui do T3. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu sinto que isto mais 2 minutos e o Henrique trazia aqui o recibo de vencimento dos anos 90. Detalhado, tudo. Quanto é que ganha? Eu acho Em cada importante, por personagem. acaso. Eu acho importante só falar deste disso. assunto, naturalmente. Muito obrigado, Henrique, por teres vindo. Cá está. E volta quando quiseres, já sabes. Esta casa também é tua. Faltam 20 minutos para as 8. Agora, Rema, Calm Down, para ouvir aqui no T3. Boa tarde.